Tá joia. Então, vamos orar para dar início aqui a esse nosso curso, né? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço mais uma vez estarmos juntos buscando o maior aprendizado da tua palavra. Que eu venha abençoar todos os irmãos que participam desse seminário. Abençoe, amado, com toda sorte de bênção a vida deles. Amado, que o Senhor venha nos iluminar nessa noite, para que nós possamos estudar a tua palavra da melhor maneira, e que somente o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Senhor, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos compartilhar os slides, né? Hoje nós vamos falar sobre duas cosmovisões, né? O confucionismo e o taoísmo. E são cosmovisões, né? São religiões muito desconhecidas, né? São desconhecidas. Praticamente aqui no Brasil, no Ocidente, quase nunca ouve-se falar dessas religiões. Tanto o taoísmo, tanto o confucionismo. E, se for olhar bem, todas elas, com exceção do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, a gente se vê falar muito pouco dessas religiões aqui no Ocidente, né? A gente não se vê falar do taoísmo, do confucionismo, do sikhismo, do shintoísmo. Todas elas são expressões de, de, de religiões lá do Oriente. O animismo, que abrange ali a África, e também algumas regiões do Oriente. Então, é muito interessante a gente começar a falar sobre essas religiões que estão muito além do nosso conhecimento, né? Então, vamos ver se eu consigo compartilhar os slides aqui. Apareceu aí? Apareceu, pastor. Apareceu? Sim. Então, tá bom. Essa é a primeira religião que nós vamos falar dessa noite, chamada Confucionismo. Ela foi fundada pelo Confúcio, o nome desse cidadão aqui que fundou essa religião, e ela é datada de 550 a 479 antes de Cristo. Veja que é uma religião muito antiga, datada de antes de Cristo. E esse Confúcio, ele não era um místico, né? Ele era mais um mestre. E esse confucionismo, ele se baseia muito nessa questão de não ser, inicialmente, uma religião. Ele foi fundado mais como uma filosofia. Então, essa religião, ela veio posteriormente, chamada confucionismo, né? E várias das religiões é assim que se iniciaram, né? Primeiro, elas vêm como uma filosofia, depois, com o passar do tempo, elas se tornam uma religião. Ele viveu antes de Cristo, você vê que é bastante antigo. Mas, na verdade, ele viveu antes dos filósofos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, bem antes. Então, essa é uma cosmovisão antiga. Ela tinha a preocupação, ela não tinha, né, a preocupação com aquilo que nós podemos chamar de transcendente. O que seria o transcendente? O que vai além da realidade, né? Deus, ele é transcendente, porque ele é real, porém, ele não está a nossa
ele não está, assim, à nossa disposição como um corpo físico. Então, ele transcende o que é natural. E, essa cosmovisão confucionista, ela não tinha essa preocupação com o que é transcendente. E sim voltada para o contexto natural. Como já disse anteriormente, ela era mais uma questão de... Ela tinha um naturalismo muito grande. Ela não era uma religião voltada, uma filosofia inicialmente voltada para o que é transcendente, né? Está além da nossa capacidade de tocar, de pegar, de falar, de ouvir, sentir. Então, o confucionismo, ele foi a religião oficial lá da China. Então, como a China é o país mais populoso do mundo, então esse confucionismo ele teve muitos adeptos lá na China. E só a gente lembrar que, inicialmente, nós tivemos lá o hinduísmo, que foi uma religião que se difundiu-se na Índia, né? O budismo, apesar que Siddhartha Gautama, né, que é o Buda, que é fundador dessa religião, também era chinês, era indiano, ela dizendo, né? E o taoísmo, ou melhor, o jainismo, que também ela é essa religião que nasceu na Índia. Aqui, o confucionismo já é fundado por um chinês, e se desenvolveu-se lá na China, né? É, juntamente aqui, ó, interessante a gente ressaltar aqui, juntamente com o budismo e o taoísmo, ocupou um lugar de destaque nas religiões chinesas, né? Então, o budismo, ele nasceu na Índia, mas ele também ocupou seu espaço lá na China e no Japão. O taoísmo, da mesma forma, ele ocupou seu lugar na China e no Japão. Segundo a historiografia, o Confúcio, os escritos de Confúcio são muito lidos, eles são bastante lidos, né? Ele só perde para a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, a Bíblia Sagrada. Os escritos de Confúcio também são bastante lidos, porque eles tratam muita coisa da vida cotidiana das pessoas. As pessoas estão voltadas mais por aqui e agora, né? Elas não se preocupam muito com aquilo que é transcendente. Elas se preocupam com aquilo que é imanente. Então, quando tem uma doutrina que é voltada para as coisas aqui da Terra, as coisas do mundo natural, a tendência é ela tem um atrativo bem maior do que aquilo que é transcendente, né? E, como disse anteriormente, ele é mais uma filosofia do que uma religião, a questão do confucionismo. O Confúcio, ele era mais um mestre, era mais aquela pessoa que ensinava do que um religioso. E ele ele teve uma vida normal, como um líder, como um mestre. Não tinha aquela questão do ascetismo, né? O ascetismo é aquelas pessoas que vivem separadamente em um local, meditando. Por exemplo, o Buda era uma asceta. O Lao Tse, o taoísmo, também era uma pessoa asceta, né? E já o Confúcio, não. O Confúcio ele era uma pessoa que vivia mais ali no meio urbano. Ele não era aquela pessoa que ficava afastado meditando. Ele tinha o seu trabalho, os seus ensinamentos ali nas cidades, nas grandes cidades, né? Então, essa era uma característica desse Confúcio. Ele viveu até 70 anos e ele morreu de uma forma... Ele estava com a sua lucidez, né? Quando ele morreu, ele estava muito lúcido. E durante a sua vida, ele foi aquela pessoa que pregou assim, muitas questões da vida cotidiana, mas no final da sua vida,
ele foi atingido por um senso de, de uma tristeza muito grande. Por quê? Porque ele viu que os ensinamentos deles, os ensinamentos dele não eram tão bem aceitos pelas questões da sociedade atual, naquela época, né? Então, ele ficou muito tempo pregando a situação do mundo do aqui e agora, mas, porém, no final da sua vida, ele viu que tudo que ele fez foi inútil, né? Para os tempos deles, para os tempos dele. Porém, nós temos que entender que, posteriormente, aí sim, seus escritos ganhou a notoriedade muito grande. Como eu te falei anteriormente, foi um dos escritos mais lidos. Só perde para a Bíblia, né? Esse é a literatura desse mestre, chamado Mestre Confúcio. Ele viveu uma vida normal. Ele, como disse anteriormente, ele não era um asceta, né? Aquela pessoa que vivia enclausurado, num deserto, meditando. E ele tinha sua profissão, secular normal. Então, ele era uma pessoa muito normal. E ele era diferente daqueles outros líderes religiosos, Confúcio, e, como já disse, ele não era adepto do ascetismo. E tinha um conceito, né, muito interessante. Ele tinha uma ética humanista. O que vem a ser isso? Ele, apesar de que nós, como cristãos, nós entendemos que a ética, a verdadeira ética, ela está contida, em sua maioria, no cristianismo, mas também existe outras questões éticas em outras religiões também, que nós podemos ressaltar. Existe verdade em outras religiões. Nós, como cristãos, não podemos ser tão fundamentalistas ao dizer que só há verdade na nossa religião. Há verdade em outras religiões também. Nós entendemos que a verdade salvadora só tem no cristianismo. Isso sim, nós podemos afirmar. Porque o próprio Jesus, ele afirmou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na questão da salvação, a verdade está conosco, né, com os cristãos. Mas existem outros tipos de verdades que essas religiões também pregam, né? Todas elas. Tem algum momento que é falado algum tipo de verdade. Nós sabemos que toda verdade, ela é verdade de Deus. E no confucionismo, o conceito de ética humanista, ele era muito bem aflorado, né? Ele não se preocupava com o caráter escatológico do mundo, né? Ele não se preocupava com o que iria acontecer na eternidade. Confúcio, ele pregava, ensinava o aqui e o agora, a vida terrena. Então, ele não tem assim uma ideia, né? Uma idealização de uma volta iminente de um Deus para julgar o final assim dos tempos, né? Eminentemente, no final dos tempos. Ele não se preocupava dessa forma. Ele não tinha esse caráter escatológico como há em outras religiões. Ou melhor, como há no cristianismo, como há no islamismo, também no judaísmo. Então, eles não tinham, confucionistas, eles não tinham essa percepção de que teria um fim eminente, né? Então, esse é o primeiro conceito. Outro conceito importante no confucionismo é a valorização dos mais velhos. Aqui, até certo ponto, é uma verdade, né? A verdade é que nós, a cultura ocidental, nós deixamos muito a desejar nessa questão do valor dos mais velhos. Não no sentido transcendente, né? Porque muitas das vezes as religiões lá do Oriente,
eles cultuavam os mortos, né? Então, não é isso. A nossa verdade não é essa. Nós não temos que acreditar nisso. Mas a valorização dos mais velhos, enquanto eles estão vivos, é muito bem-vinda também para o cristianismo. Então, como nossa matéria é religiões comparadas, nós temos que estar sempre comparando as cosmovisões com a nossa situação, a situação do cristianismo. E hoje, na civilização ocidental, os idosos, os mais velhos, eles não são tão valorizados assim. Já o confucionismo, eles têm, né? Eles professam essa cosmovisão, eles têm essa questão de valorizar as pessoas mais velhas, né? Isso é muito visto lá nas religiões orientais. Agora é o seguinte, até aí, essa verdade é uma verdade de Deus, né? Nós temos que valorizar os mais velhos. Porém, aqui já vem a outra parte aqui do parágrafo, dizendo que possuía uma veneração aos antepassados. Aí não, aí já é uma doutrina errada, porque nós temos que venerar e adorar somente a Deus. Somente a Deus que deve adorar. E os orientais, eles, por um lado, eles valorizavam muito pessoas mais velhas, né? Dava uma importância muito grande às pessoas mais velhas, porém, eles também tinham essa questão de venerar os antepassados, mesmo que o funcionismo não era tão voltado para o porvir, né? Para a eternidade, sim para as questões terrenas. Aqui tem uma citação do Aguinaldo Hélio de Souza, que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra aqui para vocês. No confucionismo, não existe um Deus criador do mundo, nem uma igreja organizada ou sacerdotes. O alicerce místico de sua doutrina é a busca do tal. Esse tal aqui significa aí o equilíbrio, né, do mundo, o equilíbrio do cosmos, né? Conceito herdado de pensadores religiosos anteriores a Confúcio. A questão do tal. O tal é a fonte de toda a vida, a harmonia do mundo. No confucionismo, a base da felicidade dos seres humanos é a família e uma sociedade harmônica. Veja que, nessa passagem aqui, dessa citação, tem uma verdade aqui, não tem? No confucionismo, a base da felicidade dos seres humanos é a família e uma sociedade harmônica. Isso aqui não é uma coisa boa? Então, mais um conceito que nós temos que estar assimilando, né? Que existem coisas boas em outras religiões. Né? Tem verdades. Nem toda verdade ela é verdade de Deus. A família e a sociedade devem ser regidas pelos mesmos princípios. Outra verdade do confucionismo. Os governantes precisam ter amor à autoridade como os pais. Os súditos devem cultivar a reverência, a humildade e a obediência de filhos. Então, quer dizer, são coisas boas. As religiões, elas orientais, diversas religiões, elas têm coisas boas também. Por isso que nós temos que ter o que nós chamamos de diálogo interreligioso, porque nós podemos absorver muitas coisas das outras religiões. Só que nós sabemos que a salvação, ela vem de Deus e a salvação é em Cristo. Então, nós temos que deixar bem claro para todas as pessoas que professam uma fé diferente da nossa, que nós somos irredutíveis nessa questão da salvação em Cristo. Você pode falar assim para a pessoa, tem uma verdade, a sua religião tem, mas a verdade principal vocês não cultuam, né? Vocês não são adeptos, né, melhor dizendo, da verdade primordial, que é a salvação em Cristo. O próprio Jesus, né, disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Então, esse diálogo que eu estou falando aqui, o diálogo interreligioso, é um diálogo entre todas as religiões. E nós podemos absorver e passar coisas boas, né,
para eles. E se, dentre essas pessoas de outras religiões, tiver ali uma pessoa eleita de Deus, através da nossa pregação, essas pessoas podem se converter ao cristianismo, se converter a Cristo, mesmo que sejam adeptos, né, de outras cosmovisões. Então, esse é um conceito importante. Existe verdade. Não é tudo que é mentira, que é tudo que é um erro. Mas existe verdade em outras religiões, e toda verdade é a verdade de Deus. Para Confúcio, o ser humano era dotado de bondade. Aqui nós podemos entender que o ser humano ele tem, sim, a bondade em si, porém, essa bondade ela vem de Deus, através da graça comum. Porque Deus ele colocou na humanidade essa questão da a graça comum, ou seja, aquilo que Deus permitiu que todas as pessoas tivessem em si, que é a graça comum. Mas tem pessoas que são de outras religiões, tem pessoas que são de ateias ou outra concepção diferente do cristianismo, que ela tem sim, dentro dela, essa questão da bondade. Muito pelo fato dessa graça comum estar presente na vida de todas as pessoas, né? Mas nós sabemos, por outro lado, que o ser humano ele tem a natureza decaída, ele tem a natureza pecaminosa, né? Então, mesmo em certas situações que o indivíduo, o ímpio, ele possa fazer coisas boas, mas a natureza dele é contaminada. Ele tem a natureza sempre voltada para fazer o mal. Ele pode fazer o bem ocasionalmente? Pode, mas na maioria das vezes a sua natureza está inclinada para fazer o mal. Então, Confúcio afirma aqui que todo ser humano é dotado de bondade e que, através de uma ética humanista, o mundo poderia ser mudado para melhor. Veja que essa visão do Confúcio ela é uma visão utópica, né? Existe a utopia, entendendo que o mundo vai chegar um certo momento que o mundo vai ser mudado e o ser humano, através da sua bondade, vai mudar o mundo e o mundo vai ser bem-sucedido através da bondade do ser humano. Nós entendemos, como cristãos, que isso aqui não é a verdade. Porque mesmo através dessa graça comum que Deus ele coloca em cada ser humano, sabemos que a inclinação era para o mal, né? Para o mal. Nós entendemos também que esse mundo ele está caminhando para uma era escatológica, na qual vai ter obrigatoriamente haver a intervenção de Deus para que as coisas entrem nos seus eixos, né? Somente Deus poderá agir para que o mundo que está caminhando cada vez mais para uma era escatológica, uma era para o final dos tempos, mas, sim, nesse final dos tempos haverá a intervenção de Deus. Então, assim, depois disso, haverá um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Então, dessa forma, nós entendemos que o que Confúcio afirma aqui não é verdadeiro. Que o ser humano ele não tem poder de mudar o mundo para melhor pelas suas próprias forças. Há necessidade de que Deus haja, que Deus intervenha nesse contexto para que o mundo seja um mundo melhor e sim, né? Seja mudado, seja renovado, tudo através da ação divina. E outra afirmação aqui a respeito do Confúcio, né? Que tem seu nome aqui de Confúcio, que
Os conceitos básicos que norteiam a cosmovisão do Confúcio primeiramente, esses que estão aqui listados aqui são conceitos básicos, né, que norteiam a cosmovisão confucionista. Primeiramente, aqui nós temos o Gen. Esse conceito, ele abarca o relacionamento do homem consigo mesmo, tendo como regra fundamental não fazer o próximo, não fazer com o próximo o que não quer que façam com você. É um conceito cristão, né? Jesus também afirma essa questão do altruísmo, né? Você querer o que você não quer para você, você não vai querer para a outra pessoa. Então, mais uma vez, esse conceito básico que norteia, esse primeiro conceito básico que norteia o funcionismo, ele é um conceito verdadeiro. Mesmo que está numa forma invertida aqui, mas é um conceito verdadeiro. O outro conceito aqui é Shintsu, a tradição para esse nome, que é homem gentil, né? Veja que Shintsu é a mesma coisa que o homem gentil. E quem pratica Shintsu está condicionado a apresentar 5 características importantes, né? A humildade, a magnanimidade, a sinceridade, a diligência e a cortesia. Veja que são características, né? São qualidades boas aqui, e o ser humano, ele tem muitas dessas características intrínsecas em si. Porém, nós sabemos, mais uma vez eu ressalto, nós temos que saber que a nossa natureza ela é inclinada para o mal. Nós temos a natureza pecaminosa, que nós herdamos, né, lá de Adão, da culpa herdada, né? Esse é um conceito que nós temos que estar sempre relembrando, porque senão nós vamos passar a entender que o ser humano ele é bom e ele pode mudar tudo através das suas ações. Nós sabemos que não é bem assim. O ser humano ele sempre procura as coisas erradas, né? Ele sempre está inclinado para as coisas erradas. Veja aí, por exemplo, o que acontece, né, nas guerras. Desde que, do início, o ser humano sempre ele está inclinado para as guerras, para a discórdia, para as lutas, né, as lutas armadas. Veja que, lá na antiguidade, nos tempos remotos, né, já tinha guerras. Veja que os grandes impérios surgiram para dominar os outros. Né? Veja que o primeiro grande teve o Império o egípcio, teve o Império Babilônico, teve o Império Persa, Medo-Persa, teve o Império Romano, né? Antes do Império Romano teve o Império Grego, todos eles com uma visão de mundo de poder estar vencendo seus oponentes e, através dessas vitórias, impor aos seus oponentes grande sofrimento. Né? Então, sempre os homens tiveram essa maldade no seu coração. Mesmo que nós temos que entender que Deus, ele quando nos fez, a coisa que ele disse categoricamente é que o homem é a sua imagem e semelhança, né? Porém, por causa da queda, essa semelhança, essa imagem e semelhança de Deus, ela foi distorcida em nós. E o homem sempre busca o lado errado. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há nenhum que busque fazer o certo, né? Busque fazer a coisa certa. Né? Nesse sentido de estar sempre buscando o certo. Não há um sequer. Também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por que acontece tudo isso? Porque por um homem o pecado entrou no mundo. Pelo pecado a morte,
E a morte veio a todos nós, porque todos nós pecamos. Então, o homem sempre vai buscar essa questão do erro. Mesmo que em algum momento ele vai fazer coisas boas. Nós estamos vendo aqui, na cosmovisão confucionista, Pode e em Senhor. alguns... Pode, Pode Senhor. Senhor, desculpa, demora. Tá bom. Desculpa, pararei. Então, tem algumas verdades aqui, né? Curtidas aqui nesses conceitos básicos aqui. O outro aqui é o Cheming. Esse conceito está relacionado com o nome, ou seja, o pai tem que agir como pai, governante tem que agir como governante, o papel de cada um é importante e suas ações têm que ser obrigatoriamente compatíveis com a sua função. Um conceito totalmente correto. Totalmente correto. Por quê? O pai, ele tem que agir como pai. O Confúcio ele apregoava isso. O pai tem que ser pai de todas as suas concepções, né? O pai tem que ser aquele pai mesmo, cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, ser aquela pessoa amorosa. O pai tem que ser pai. E governante também, ele tem que ser governante. Ele tem que atuar no melhor da acepção da palavra, né? Ele tem que ser governante. Confúcio, ele pregoava isso em suas doutrinas. E eles têm e todos esses conceitos aqui nos levam a entender que as pessoas têm que agir de acordo com a função delas e ações compatíveis com as suas funções. Então, vamos exemplificar aqui. Se uma pessoa é um médico, ele tem que ser o melhor médico possível. Se a pessoa é um advogado, ele tem que ser o melhor advogado possível. Se a pessoa ele é um professor, né? Ele tem que ser o melhor professor possível. Então, ele tem que se internalizar em si próprio o desejo e a vontade de fazer o melhor. Dentro dessas concepções, né? E, por último aqui, uma outra conceito básico do confucionismo é o té. Está aqui, essa palavra é o té, é mesmo, né? Té. Esse princípio está relacionado com o poder. E nós estamos falando de um poder autocrático, né? Ou seja, existem alguns tipos de poder. Existe, entre eles, podemos citar o poder democrático e podemos citar também o poder autocrático. O poder autocrático é aquele que se impõe através das ordens, né? Através do poder. Ele impõe aos seus liderados uma forma de agir através de uma coação ou uma obediência cega às suas ordens. Esse é o poder autocrático. O poder democrático, como a palavra já diz, é o poder mais que ensina que as pessoas têm direito a opinar, têm direito a apresentar os seus posicionamentos, e o líder tem o dever de acatar esses posicionamentos ou não, e agir de forma democrática. O autocrático, não. O autocrático é aquele pessoa que somente só manda e requer da outra pessoa somente a obediência. Né? Então, vamos passar agora para os escritos sagrados do confucionismo. Nós temos no judaísmo e no cristianismo, no judaísmo o Antigo Testamento, no cristianismo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos lá no islamismo o Alcorão, nós temos lá na religião da religião dos mormons, né? Nós temos o livro dos mormons, nós temos lá no Espiritismo o ensino de Allan Kardec, né? Allan Kardec e seus ensinos segundo o Espiritismo. Então, nós temos vários livros
nós temos lá o Vedas no, no hinduísmo. Então, todas as religiões, elas têm um livro sagrado, no qual as doutrinas estão ali descritas, né? E as pessoas vivem de acordo com aquelas doutrinas. E no shintoísmo, no confucionismo, nós temos aqui o livro das mudanças. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, tem o Antigo e o Novo Testamento. Aqui, para os confucionistas, eles têm um pouco mais. Eles têm o livro das mudanças, que é um escrito, tem o livro dos anais, tem o livro da poesia, tem o livro das cerimônias, e tem os sinais da primavera e do outono. Isso aqui, todos esses são escritos considerados sagrados para o confucionismo. Mais uma vez, lembrando que nós podemos dizer sagrados, por quê? Pelo fato de que, logo depois da morte de Confúcio, que se tornou o caráter religioso do confucionismo. Até então, quando Confúcio ainda era vivo, eles atuavam mais, né, era mais conhecido como uma filosofia. Então, os nomes aqui em chinês, em mandarim, né, Aixing, Shuqing, Xixing e Xi. Shu, Chu. Esse que, se falar chinês aqui, falar mandarim, não é fácil, não. Então, essas são os escritos sagrados. Cada um deles, depois nós podemos fazer uma pesquisa, você pode pesquisar lá no Cielo, então no Google Acadêmico, vocês vão ter essas questões aqui, qual que eram os ensinamentos de cada um desses livros que eu listei aqui. Eu, principalmente, os nomes dos livros aqui, não listei suas doutrinas, por causa do tempo, né? Nós não temos tanto tempo assim. E principais ensinamentos de Confúcio, né? Os analectos, né? São os ditos de Confúcio e alguns dos seus discípulos, né? Que esses analectos são um material literário no qual nós temos mais informações sobre o Confúcio. Temos também a grande erudição, a doutrina da moderação, que também um dos ensinamentos muito importantes aqui do Confúcio, e também o livro de Mêncio. Esse Mêncio foi o principal discípulo de Confúcio, também foi o que mais escreveu a respeito da biografia e a respeito dos ensinos de Confúcio, né? Bom, aqui nós terminamos a nossa primeira disciplina de hoje, né? Nossa primeira religião, né? Melhor dizendo, que é o confucionismo. Os irmãos têm alguma pergunta com relação ao confucionismo? Ficou assim, alguma dúvida a respeito desse Confúcio, que é o fundador do confucionismo? Os irmãos têm uns minutinhos para poder fazer algum questionamento a respeito deles, a respeito de Confúcio. Ficou bem explicado. Achei até interessante que é uma passagem boa, né? Tem uma lição boa ali dentro desse confucionismo, né? Tem. Uma parte boa que fala sobre, né, o respeito ao idoso, né, as pessoas idosas, esses ensinamentos de ser gentil, né? Coisa boa. Muito bom. A gente, como cristão, eu digo assim, né? Aquele cristão que não procura estudar, né, não procura saber, ele fica muito fundamentado no que é ensinado. Muitas vezes, quem está ali ensinando ou quem está pregando não tem um conhecimento amplo
para poder estar passando aquilo que é uma verdade, e ele passa aquela verdade somente na cosmovisão dele. Então, muitas vezes a gente tem que procurar ouvir o que é ensinado nas pregações, é ensinado nos cursos, e procurar abrir o leque, né? Abranger novos conhecimentos. Não é que a gente vai mudar nossos conceitos, né? Porque estava até pensando aqui a respeito do diálogo, né? A gente conversar com outras pessoas. Não é que nós vamos mudar o nosso conceito. O nosso conceito de salvação, o nosso conceito de cristão é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Deus, o Deus único, o Yahvé, ele é o único Deus. Então, nós temos que estar bem fundamentado nisso. Isso é uma verdade, uma crença fundamental da nossa fé, é Jesus. Mas isso aí não quer dizer que em outros lugares, em outras cosmovisões, não tem verdades. Não tem, sim. Então, a gente tem que aprender a estar lidando com isso. Então, pesquisem depois lá no Cielo, ou no Google acadêmico, né, a respeito desses assuntos que está sendo falado aqui, né? E alguma outra pergunta? Ou alguma contribuição aí que os irmãos têm aí? Deixa eu ver quem. Para mim está tranquilo. Né? Pastor Eduardo acabou de chegar. Ah, tá. 9 horas. Qual o outro que está com nós aqui? É, Eu não estou vendo ninguém aqui mais, não, pastor. Acho que é não, porque só Paulinho. Só se eu estava estiver mostrando. vendo aí. Aqui só está eu, o senhor e ela, irmã Eliane. Tá bom. Eu até mandei uma mensagem aqui no grupo aqui, porque nós temos várias pessoas no grupo, né? E nós estamos fazendo seminário, né? Elas estão lá, eu deixei, né? E o objetivo nosso é ficar. Mas é o seguinte, as pessoas poderiam participar, né? Porque é um aprendizado, estão aprendendo. Em Nunca algum quer demais, né? momento, em algum momento da nossa vida, nós vamos usar esse conhecimento. Em algum momento, pode ter certeza. As pessoas que, por exemplo, que lideram jovens, uma hora vai precisar do conhecimento assim para falar com jovens. Pessoas que lideram, por exemplo, homens, os líderes, né? Vai precisar, em algum momento, pode ser que toque nesse assunto, a gente poderá usar esse conhecimento. Então, como eu falo assim, né? Que as pessoas, elas têm, muitas das pessoas, têm a inclinação, né? Tem a inclinação e estão avessas, né? As coisas de Deus. Se falou que é alguma coisa relacionada a Deus, a pessoa não tem interesse. Ainda mais estudo, né? Que é muito bom a gente aprender, né, pastor? É verdade. Nunca quer demais, né? Nunca quer demais, aprendizado é muito importante para a nossa vida, né? É, Você pode estar com 80, 90 anos, que se você estiver aprendendo, você está cumprindo, né, a essência da vida, né? É o aprendizado, né? Então, se não tem mais perguntas, eu, na minha vida, eu nunca imaginei que eu poderia participar de um seminário. Aí surgiu essa oportunidade, até que no princípio eu fiquei assim, com um pouco de rejeição. Aí, graças a Deus, eu tinha vontade, mas eu tinha assim, um pouco de, sabe? Assim, eu tive um pouco de rejeição também, um pouco de dificuldade.
Mas, graças a Deus, Karine me orientou, falou assim, não, vai sim, e a senhora vai ver como é que vai ser bom, e Deus vai ajudar a senhora. Graças a Deus, né? E eu Aí, fico feliz com Jesus, e para o senhor também estar passando esse ensinamento para nós, né? E eu creio que nunca que vai ser demais. não, Sempre é bom, né? aprendizado é sempre bom. É sempre bom. E eu fico feliz Sim. na hora que eu estou fazendo ali minhas provas, sabe? Eu fico assim tão emocionada, meu Deus do céu, que bom. A gente está ali fazendo as perguntas, a gente vai lá, fica assim naquela ansiedade. Não é ansiedade, é uma coisa boa, né? A gente está ali respondendo aquelas provas ali com muita Você respondeu satisfação. todas, né? Todas as questões, né? É muito bom, viu? A gente vai lá, pesquisa, olha na apostila, né? Não é muito bom aprender as coisas de Deus, né? Graças a Espero que, Deus. espero que mais pessoas tenham esse entendimento, né? É verdade. Que É muito as bom. pessoas elas possam investir também, tipo assim, né? Opa, nós só temos um seminário lá na Igreja Batista da Família, vamos todo mundo juntar e vamos todo mundo investir, todo mundo estudar, todo mundo buscar, que é a coisa de Deus. É coisa de Deus. Né? Nós não estamos buscando nada do mundo, né? Nada que está assim à Não, disposição do mundo, né? E as coisas que dão prazer, quando você busca prazer em prazer. Deus, né? Então vamos E dá continuar prazer, aqui. né, pastor? E dá aquele É, prazer, sim, da gente estar estudando, estar aprofundando nas coisas de Deus, uma coisa que a gente achava que era impossível, pelo menos para mim, né? Ah, não, isso aqui não é para mim. Mas graças a Deus que Deus tem aberto o meu entendimento. Graças a Deus. é. Fico Para muito mim feliz. também era possível, né? Para mim Hã? também era. Para mim também era impossível, Pois é, né? Quando eu comecei na igreja, não tinha assim uma perspectiva de estudar, assim, não. Eu ficava só querendo que Deus me abençoasse lá com as coisas materiais. Depois que eu vi o que realmente Deus é, o que realmente Deus ele quer para nós, aí eu comecei a dedicar aos estudos, né? E eu comecei a aprender teologia tem 6 anos. 6 anos, né? 6 anos para cá, eu comecei a estudar verdadeiramente a teologia. Eu era só uma pessoa como muitas que estão ali na igreja, ali, tá sentado ali e tal. Aham. Graças a Deus, Deus está me honrando, né? Me honrando Tá, também, bom, Senhor, graças a honrando Deus. vocês também. Amém. Então, vamos, Pastor, eu ver que como é importante. Quando eu fui começar o primeiro módulo lá da teologia, uma pessoa já formada na teologia básica chegou para mim e falou comigo assim, que investiu na teologia básica, mas que no decorrer ela desanimou, porque ela descobriu que para a mulher a teologia não tem nenhum significado. Pelo fato de nós sermos mulher, nós não teríamos um reconhecimento como teóloga lá fora. Aí falou umas coisas assim para tipo me desanimar, sabe? Assim que seria uma perda de tempo, que eu jamais, pelo fato de ser mulher, eu jamais teria um reconhecimento como uma teóloga. Aí eu fui e falei com a pessoa, eu falei assim, não, eu não me importo com isso. Eu quero aprender a palavra de Deus. Se eu vou ter reconhecimento ou não, isso aí é com ele. Eu não estou aqui buscando reconhecimento, eu estou aqui buscando aprender a palavra de Deus. Né? Se vão me valorizar pelo fato de eu ser mulher ou não, na área da teologia, se vai ser apresentado como teólogo ou não, isso para mim não tem problema. O que eu quero é aprender a palavra de Deus. Eu quero aprender ali as coisas certas para quando eu tiver que pregar a palavra de Deus, eu saber interpretar ali para cada contexto, cada situação, aquilo que foi escrito, para mim não falar abobrinha em cima do altar. Né? Verdade. Agora, se vai ter reconhecimento ou não, isso não importa. Eu não estou buscando reconhecimento, não. Eu quero aprender
né, a trazer aquilo que é a verdade da palavra de Deus através de uma pregação, através de uma palavra, né? Isso aí, o reconhecimento da gente venha de Deus e no dia lá da glória, da salvação, isso basta, né? É, verdade. Eu também, assim, eu não me preocupo muito com o reconhecimento humano, não. E como nós estamos falando aqui, né? Todas as pessoas, né, elas são humanas e elas têm os seus erros também, né? Então, se Sim, você for querer reconhecimento, apesar que o reconhecimento é uma coisa boa, né? Você ser reconhecido por alguma coisa que você faz é muito bom, né? Mas o reconhecimento mesmo, aquele que é reconhecimento infalível, é o que vem de Deus. Esse é o verdadeiro reconhecimento. E, e eu, assim, pelo esforço que eu tenho aqui, por estar aqui dando aula para os irmãos, eu fico assim, querendo que o máximo de pessoas, né, o maior número de pessoas, estivesse também buscando o aprendizado. Porque não é coisa tão pesada assim, não. Nós estamos aqui, ó, aprendendo, né? Não é coisa assim tão pesada. E, e acontece que as E isso pessoas. para o senhor é um reconhecimento, né, pastor? É uma valorização pelo que o senhor tem buscado, né? O mínimo reconhecimento o aluno tem que ter pelo esforço que o senhor tem feito, né? E as pessoas assim, que estão assim, estudando, elas demonstram esse reconhecimento. Eu sinto, né, esse reconhecimento. Mas o que eu sinto que há uma necessidade é de que todos se voltem para poder aumentar mais esse número de pessoas aqui. Porque quantas pessoas tem na igreja? Muitas pessoas. E uma hora dessa, ou está vendo novela, ou tá vendo filme, ou está fazendo. Né? Está na Poderia estar Black aqui. Friday, pastor. Está na Black Friday. Mas eu falo assim, né? Que nós já temos aqui os alunos, né? Mas tem pessoas também que poderiam estar participando. Ou então elas já sabem tudo, né? Aí deixa pra lá. Né? Bom, vamos voltar aqui, sim. compartilhar os slides. Então, nós falamos aqui, terminamos aqui a falar desse Confúcio, né? Viveu lá antes de Cristo, na época antes dos filósofos, né? Dos gregos, né? E agora vamos falar do taoísmo. Então, nós já falamos aqui do animismo, já falamos do hinduísmo, nós já falamos do jainismo, já falamos do budismo, já falamos do confucionismo e agora estamos falando do taoísmo. Esse taoísmo é também uma religião lá na China, nasceu lá na China. E fundador do taoísmo é uma pessoa chamada Lao Tse. Lao Tse foi o fundador do taoísmo. E o taoísmo ele é diferente do confucionismo. Quando o confucionismo ele atribuía mais a sua filosofia na imanência, né? No aqui e no agora, o taoísmo ele é mais místico. Ele, ele comunga mais a fé no transcendente, naquilo que vem além do mundo natural. Então, esse Lao Tse é esse retrato aqui que os irmãos estão vendo aqui. Sim. Esse aqui é o Lao Tse. Ele também ele viveu 604 antes de Cristo. Então, ele viveu antes ainda do Confúcio. Apesar que tem muitos estudiosos que afirmam que esse Lao Tse ele foi uma figura criada, né? Que nunca existiu. Uns afirmam isso, mas até então ele tem a sua história narrada ali nos seus livros, né? Nos livros antigos, e apregou que ele realmente foi uma pessoa que existiu. De vez em quando aparecem alguns aí estudiosos aí que falam que Jesus nunca existiu, né? Mas nós sabemos que Jesus existiu, ele foi o verbo que se fez carne, habitou entre nós,
E Jesus foi aquele que veio para morrer, para que nós possamos ser salvos da ira divina, né? Então, assim como Jesus foi uma pessoa literal, viveu, é a pessoa que nasceu aqui nesse mundo, viveu aqui, ele teve sua existência no lugar e no espaço. Eu creio também que esse Laodicea aqui, ele foi uma pessoa real, né? Ele não foi uma invenção. E o taoísmo é diferente do confucionismo por causa dessa sua fé baseada no misticismo, né? E aqui o professor Ignaldo Hélio de Souza, ele afirmou o seguinte: havia um registro, ou seja, uma lenda que dizia que Lao Tse nunca havia sido jovem desde o dia que nasceu. Tinha pele de ancião, cabelos e barbas brancas. Isso aqui já está voltado para uma lenda, né? E, realmente, isso é uma lenda a respeito do Lao Tse, que ele sempre tinha uma aparência de já nasceu velho, né? Mas eu creio que isso aqui é uma lenda. E eles falavam a respeito de Cláudio César dessa forma, mas isso aqui é uma lenda, né? E está no campo das lendas, né? O confucionismo, ele era uma doutrina prática, né? O taoísmo é voltado para o misticismo enigmático. E o confucionismo, ele era mais pragmático. Então, essas duas diferenças dessas duas religiões que ocuparam o lugar a mesma época, né? O taoísmo era uma religião do campo, eles ficavam mais nos campos, né? Enquanto o confucionismo era uma religião dos centros urbanos. Como eu falei anteriormente, né? Confúcio era urbano e o Lao Tse era mais o campo, né? Aqui nós temos no Ocidente, na cultura grega, nós temos, por exemplo, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, né? Os três filósofos, né? Que tem mais conhecimento que o Ocidente mais que esses três filósofos, né? Os seus ensinamentos dele perduram até nos dias atuais, né? Aqui no Ocidente. Lá no Oriente nós temos o Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Nós temos o Lao Tse. O Siddhartha Gautama é o Buda, né, o iluminado, que ele fundou o budismo. O Lao Tse é aquele que fundou o taoísmo. E o Confúcio, né, Confúcio, aquele que fundou o confucionismo. Assim como nós temos os três filósofos aqui, os principais filósofos no Ocidente, lá no Oriente nós temos esses três aqui, que é o Buda, que é o Lao Tse e o Confúcio. Então, aqui estão assim, o que os filósofos estão para o Ocidente, esses homens aí estão para o Oriente. O taoísmo, eu já falei aqui, o significado de Lao Tse é velho filósofo. Esse é o significado desse nome, Lao Tse, né? E, como eu já falei, eles têm a preocupação com o transcendente, diferente do taoísmo. Então, veja bem que cada cosmovisão ela é voltada para uma situação, né? Cada cosmovisão é voltada para uma situação diferente. Nós vamos ver mais para frente aqui, lá no Japão, nós temos o shintoísmo. O shintoísmo ele era uma religião que era voltada para a família imperial, né? A Amaterasu, que era a deusa Lua, né? E os kamikazes, que eram as pessoas que se transformavam em deuses, né? Cada um tem uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente. E aqui nós
Esse Lao Tse, ele é voltado para o transcendente, né? Para o além do mundo natural. Ele também, ele tinha sua, assim como Confúcio, ele também tinha seus trabalhos, né, seculares, né? Ele era zelador e em determinado momento de sua vida, ele ficou cansado, porque naquela época, na China, os impérios que eles surgiam, eles oprimiam muitas pessoas. E o Lao Tse, ele ficava muito, assim, indignado com aquela situação de opressão, e ele, em certo momento, ele largou tudo e passou a viver uma vida ascética, né? Passou a viver uma vida destinada à meditação, assim como aconteceu com o Buda, né? O Buda também, ele aconteceu que entrou mais um aí, né? Quem que é o pastor Eduardo? É, Não, pastor. Pode ser eu. O Black Friday travou o celular, hein? Então tá, vamos voltar aqui. Oi? Era um governo tirano, né? Eles, ali naquela época, ali, o governo da China era um governo tirano e oprimia muitas pessoas, né? Ele largou tudo e foi viver uma vida ascética. E a principal obra literária do Lao Tse foi o livro Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, que significa o caminho do seu poder. Então, ele escreveu esse livro que tinha algumas concepções, algumas ideias que era contra aí a opressão, né? Veja que ele já tinha essa questão do social, né? Mesmo ele viveu 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele foi contemporâneo, assim, grosso modo, ali, com Isaías, lá do Antigo Testamento, e ele já tinha ali essa questão social. Ele era preocupado com a questão social. E muitas pessoas que leem o Antigo Testamento não percebem, mas os profetas, eles tinham uma preocupação imensa com o social, com a opressão dos reis, em cima das pessoas, né, das pessoas da comunidade israelita, né? Eles tinham essa preocupação. Vários deles escreveram ali seus livros ali, muitas vezes contra a opressão dos reis. E essa época aqui não era diferente, não. Ele também escrevia ali seus escritos sagrados para que essa opressão do povo ela possa ser diminuída, né? E, diferente ainda do confucionismo, do taoísmo, ele tem uma cosmovisão voltada para a preservação da natureza. Essa era uma das cosmovisões ali do taoísmo, é a preservação da natureza, né? É o bem comum, né? Comunhão, né, com a natureza, bem comum, coinonia. Eles tinham esse entendimento, né? E no cristianismo também há questão da preocupação com a natureza. No cristianismo nós também somos, né, como crentes, somos preocupados com a preservação da natureza, porque esse mundo que está aqui hoje é a nossa casa, né? É o nosso habitat, né? Esse mundo aqui. E nós temos que cuidar, sim, desse mundo, preservar, não poluir, né? ter consciência, né? De estar fazendo o correto no que diz a preservação da natureza. Só que no cristianismo não tem essa questão da ecolatria.
e que outras religiões têm. Em outras religiões, eles adoram a natureza como se fosse um Deus. O cristianismo só tem um Deus. O mundo, a natureza, é uma criação de Deus e que lá no Gênesis, lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus ele nos coloca o homem como mordomos dessa criação. Nós somos pessoas que estamos aqui para cuidar da natureza. Esse é o entendimento do cristão. Nós temos que cuidar da natureza porque Deus nos confiou esse cuidado, né? Mas não há nenhum tipo de ecolatria, né? Idolatria, porque nós sabemos que somente um Deus pode ser adorado. E hoje nós temos aqui, principalmente na pós-modernidade, né? No nosso mundo contemporâneo, essa questão de colocar a natureza como Deus. Lá na época do Iluminismo, eles colocavam ali a natureza como um Deus mesmo. A natureza era escrita ali com letra maiúscula, com N maiúsculo, porque eles colocavam a natureza como um Deus. Isso não é o conceito cristão. O conceito cristão é que só há um Deus. E só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, é somente um Deus. Então, esse é um conceito aqui que, grosso modo, parece que está correto, né? Eles têm que cuidar com a natureza, tem que ter mesmo, mas também está ali embutido ali uma questão uma ecolatria, né? A adoração à natureza como Deus. E muitas dessas religiões, eles têm um Deus que é impessoal. Por exemplo, no shintoísmo, há uma deusa lua, a Matarazzo, né? Lá no mundo egípcio, tinha lá o Nilo como um deus, tinha outros modelos de deus ali, que eram deuses impessoais, né? Que era deus, muitos deles tirados da natureza. Então, essa questão é muito comum na antiguidade, né? E até hoje, até nos nossos dias atuais, que colocar Deus como um ser impessoal, o sol, ou a lua, o rio. No animismo tem essa questão também de Deus ser várias, no panteísmo, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Então tem essas questões que nós temos, como cristãos, nós temos que diferenciar e saber enxergar essas cosmovisões e apontar os erros dessas cosmovisões, né? Que no que diz respeito aqui à ecolatria, né? A natureza está tida como um Deus, né? Bom, o Tao Te Ching foi o principal escrito sagrado deles, né? Foi um livro pequeno, tinha 5.500 palavras, que para um livro é pouca coisa, né? E aqui, o professor Aguinaldo Hélio de Souza, ele fez a seguinte afirmação: o Tao Te Ching tem também o seu lado filosófico, orientando seus portadores a correta forma de procederem para resistir aos terríveis flagelos que a época assolava a China. Seu conteúdo é tímido, sem pretensão comum, que se observava em obras filosóficas, colocando o homem no plano inferior, exatamente e supostamente ajudá-lo a destruir-se das ambições e capacitando a resistir ante a adversidade. Então, essa é uma citação aqui do Aguinaldo Hélio de Souza. E Tao Te Ching, alguns pontos do Tao Te Ching eram filosóficos, inclusive exerceu grande influências nos chamados hippies. Veja que na década de 60, houve aqui no Brasil, né, tinha os hippies, né? Esses hippies eram aquelas pessoas que viviam aí nos campos, que viviam nas praças, que não tinham moradia fixa, deixavam o cabelo crescer, não tomavam banho de jeito nenhum.
Esses eram os hippies. E os hippies, eles foram influenciados pelo Tao Te Ching, que é uma obra do Lao Tse, do fundador do taoísmo. Veja que tudo se renova, né? 600 anos antes de Cristo, há 50, há 70 anos atrás, lá na década de 60, eles eram influenciados por um escrito dessa pessoa que viveu 600 anos antes de Cristo. Teve até lá o programa lá dos Estados Unidos, lá, que chamava Woodstock, né, que dali se espalhou para o mundo inteiro essa concepção hippie, né, que muitas das vezes era contra tudo aquilo que se dizia de parte de Deus, e principalmente porque era a questão do cristianismo, né? Então, esse escrito aqui do Tao Te Ching, ele mudou a mente da juventude no Ocidente. Veja bem que coisa, né? Nós vemos aqui, há pouco tempo, aqui, a matéria passada aqui, que sofreu, o pessoal aqui do Ocidente, né, os jovens aqui, sofreu a influência do Hare Krishna, o escrito de Krishna, né? Ou Krishna, Hare Krishna, e sofreu influência agora aqui, na década de 60 também aqui, a influência lá do Tao Te Ching, escrito pelo Lao Tse. Então, sempre vai renovando, né? Sempre vai renovando, as coisas que são antigas sempre vai voltando, até chegar bem perto de nós aqui, né? Foi a década de 20, né? 2020, 2023, né? 50 anos atrás, havia aí esses hippies, né? O festival lá nos Estados Unidos lá foi o festival de Woodstock, né? Que espalhou para o mundo inteiro essa questão aí dos hippies, né? De acordo, aqui, ó, vamos ler essa citação aqui, que é importante. As explanações do Sun Tse sobre a matéria derivada do taoísmo evidenciam seu caráter filosófico, o qual ajudou a popularizar. Podemos constatar isso em suas próprias palavras, quando diz, certa feita, eu, Shangshu, sonhei que era uma borboleta, que me senti feliz com a borboleta. Subitamente despertei e lá estava eu bem visível, que era show. Não sei dizer se foi show ou quem sonhou que era uma borboleta, ou se é uma borboleta e sonhou que era show. Entre o chu e uma borboleta deve haver uma distinção. Chama isso de transmutação de coisas. Veja que coisa mais ilógica, né? Esse chu aqui, Chu Tse, ele foi discípulo do Lao Tse, fundador do taoísmo. Então, foi o maior discípulo aqui, ó. Foi o maior discípulo aqui do Lao Tse. A principal obra do Lao Tse, que foi o Tao Te Ching, é um conceito chamado Tao, evidenciado por seu significado de caminho. Tao, aqui, esse conceito aqui, Tao, significa caminho. E esse caminho significa a questão do equilíbrio entre todas as coisas. Então, o taoísmo, ele prima pelo equilíbrio entre todas as coisas, né? E as religiões orientais, em suma, possuem características que remontam a um caminho a ser seguido pautado na passividade entre seus adeptos. Então, o taoísmo, eles são pessoas que são mansos, né? Pessoas que são pacificadoras. Eles não gostam de nenhum tipo de guerra, eles não gostam de nenhum conflito. Eles passaram por muitas perseguições e tiveram que suportar essas perseguições, e muitas das vezes por causa da sua passividade. Eles não eram bébicos, né? Eles não gostavam de lutas. E aqui nós temos um conceito aqui de Yin e o Yang.
Muitos já devem ter ouvido falar aí dos irmãos, já devem ter ouvido falar entre essas duas forças, né? O Yin e o Yang. Aqui, no Ocidente, está muito popularizado essas forças. E essa força, o Yin e o Yang, é simbolizado por essa figura aqui, ó, o Yin e o Yang. Um círculo com a parte branca com o pontinho preto, e outro círculo com a parte preta com o pontinho branco. Esse é o Yin e o Yang. São duas forças que se antagônicas, que demonstram o equilíbrio. O zoroastrismo, uma matéria que nós vamos estudar aqui, um pouco à frente, também fala desse equilíbrio. Só que lá, no zoroastrismo, são deuses, né? Deuses pessoais. Aqui, no taoísmo, esse Yin e o Yang, eles não são deuses pessoais, eles são forças impessoais. Essa é a diferença do Yin e Yang com lá os deuses do zoroastrismo. Então, aqui, eu já vi gente com camisa com esse símbolo aqui. A pessoa usa uma camisa, usa uma roupa, nem sabe, tem um símbolo lá, as pessoas nem sabem o que significa. Às vezes está usando ali uma concepção de herética, né? E está lá, indo na igreja, participando de tudo lá, sem saber o que está escrito, o que simboliza, né? Então, nós temos que ficar muito atentos com essas questões de símbolo, de mito e de ritos, né? Essa que faz parte lá da questão religiosa, né? Toda Ô, pastor, religião... pastor, antes de eu me converter, eu usava muito esse símbolo aí. É o Yin e o Yang, né? Eu tinha brincos, eu tinha colar, eu tinha adesivos. Esse eu usava, aqui mas no fundo eu não sabia nem o que significava. Pois é, muita gente, acontece com muita gente. Muitas pessoas usam símbolos em suas camisas, em suas roupas, e nem sabem de onde que vem. E aqui, esse símbolo aqui, ele demonstra, né, essa questão do universo com duas forças diferentes e duas forças iguais. O cristianismo, ou melhor, né, as heresias que queriam adentrar ao cristianismo, eles também pregavam essa questão de duas forças, né? O bem e o mal, que simbolizava o bem simbolizava Deus e o mal simbolizava o diabo, e duas forças iguais. Nós sabemos que Deus, ele é muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que Satanás, o diabo. O diabo só age até onde que Deus permite. Então, é um erro que muitas heresias, algumas heresias queriam impor no cristianismo, que Deus e o diabo é a mesma força. Irmãos, infelizmente, nós temos hoje, nessas igrejas aí neopentecostais, essa questão aqui, que eles buscaram lá no Yin e no Yang, a respeito dessas duas forças. Para eles, existe Deus e o diabo. E aí fica lutando entre uma luta constante entre Deus e o diabo, e o ser humano no meio ali, com a marionete. Nós sabemos que Deus, ele é super poderoso, infinitamente poderoso, o diabo é um anjo caído, e Deus, ele permite que Satanás ele haja até para cumprir os próprios propósitos de Deus. Então, não tem nada de Satanás é a mesma força de Deus. Eu tinha, quando eu era criança, eu tinha uma figura que, coração, né, que simbolizava o coração do homem, e tinha um risco, um partido no meio do coração, e metade do coração Deus
ele puxava a metade do coração e o Satanás puxava a outra metade. Eu ficava olhando aquilo ali, eu ficava com medo, sabe? É assim? Será que é assim? Não. Deus é soberano em todas as suas ações, né? E Deus, ele está muito além, situação muito mais poderosa do que Satanás. Então, isso é uma mentira, né? É verdade. E os neopentecostais, felizmente, eles fundamentam a sua doutrina nisso aí. É uma guerra constante entre Deus e Satanás. E que esse... E, e eles não afirmam isso, eles não afirmam isso, mas que Deus, na cosmovisão deles, tem a mesma força de Satanás. Né? Então, isso é uma coisa que não tem lógica, né? Nós temos que entender o seguinte, que existe vários dualismos, né? Por exemplo, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. É uma guerra constante, realmente. Só que não é Deus, não é o diabo, é a natureza pecaminosa do homem, né? A natureza caída do homem. Né? É diferente. Então, essa cosmovisão aqui que está incutida aqui lá no Yin e no Yang. Com Agostinho de Hipona, que foi um grande pai da igreja, ele pertenceu a uma seita antes de se converter, ele pertenceu à seita dos maniqueístas. Os maniqueístas, eles tinham fundamento lá no zoroastrismo, que eu falei anteriormente, em que havia dois deuses, né? Um Deus bom e um Deus ruim. Apesar que o zoroastrismo tinha uma doutrina lá que o Zoroastro, que era fundador, ele apregoava que havia somente um Deus, mas apregoava também que havia um Deus mau, um inimigo, né, das almas, que era mau, né, que era um demônio. Aí, o fundador, né, do maniqueu, né, que é o fundador do maniqueísmo, ele pegou esse conceito lá do zoroastrismo e trouxe ali para a época de Agostinho de Hipona e fundou o maniqueísmo. O maniqueísmo tentava explicar a teodiceia, que é a questão da origem do mal. E Agostinho gostou, no começo, né, ele gostou ali dos ensinamentos do maniqueísmo. Aí o que ele fez? Ele participou dessa seita dos maniqueístas. Aí ele viu que o maniqueísmo não tinha condição de explicar a ele a verdadeira questão da teodiceia, da origem do mal. Somente no cristianismo que ele teria essa resposta. Aí ele combateu, depois que ele largou, ficou por 9 anos lá no os maniqueístas, né? Depois de 9 anos ele saiu e começou a combater aquela seita que ele era anteriormente. O que aconteceu? Ele ajudou a desmembrar essa seita maniqueísta e que tinha lá no zoroastrismo a sua pedra fundamental. Então, ele passou um período até longo aqui no maniqueísmo, né? E também lá eles apregoavam que havia duas forças também, igual aqui no Yin e no Yang, né? Só que lá no maniqueísmo era forças que na concepção deles de pessoais, era demônios, era Deus e o diabo, né? Assim, grosso modo falando. E já que no taoísmo, aí é diferente, eram forças, não eram deuses pessoais, assim, forças impessoais. Veja bem aqui alguns exemplos, né? Aqui, eu vejo gente usando aquele símbolo lá que tem uma cruz com o braço quebrado, né? Muitas pessoas usam aquele símbolo. Então, mais uma vez, eu reforço, né?
Procura saber o que está escrito quando você compra uma camisa que está em outro idioma. Procura saber qual o significado daquele símbolo. Você vai usar uma camisa com um símbolo desse aqui do taoísmo, né? Você vai usar uma camisa com símbolo do budismo. Você vai usar uma camisa com símbolo do hinduísmo, né? Aí você vai para a igreja, está lá na igreja com uma camisa lá em inglês, lá, escrito uma frase em inglês, lá, você não sabe o que é. Né? Então, você toma esses cuidados aí para não... Porque agora, a partir de agora, nós somos teólogos, né? Então, o teólogo ele tem que ter... Ele não pode participar do senso comum. O teólogo ele tem que ser uma pessoa diferenciada, tem que saber, né, de diferenciar as coisas, né? Dentro dessas forças aqui do taoísmo, luz e trevas, né? A luz tem a mesma força das trevas, macho e fêmea, positivo e negativo, entre outros. Bom, irmãos, terminou a nossa aula. A próxima aula nossa será a respeito do Shintoísmo, que é uma religião lá do Japão. Depois nós iremos falar do judaísmo. Depois iremos falar do zoroastrismo. Depois, no final, nós iremos falar sobre o sikhismo. Vamos ver aqui se eu tenho aqui, né? Judaísmo. Judaísmo a gente pensa que sabe, né? Os judeus lá, a gente pensa que sabe muita coisa, mas não é bem por aí, não. Tem muitas coisas aí que a gente não sabe. Nós iremos falar aqui do shintoísmo, zoroastrismo e do sikhismo ainda. Eu fiz até aqui, o judaísmo eu fiz, mas ainda falta fazer o zoroastrismo, o islamismo e o sikhismo. A gente fecha a apostila, eu vou imprimir para quem quiser. Então, alguma pergunta aí a respeito do taoísmo? Microfone, mano. Ah, sim. Qual que o senhor falou da cruz que eu não entendi? Na roupa da cruz? Tem uma cruz que tem um círculo com o braço dela quebrado, assim. Sim. Eles usam muito lá naquele Olodum, lá tem aquele então é símbolos, né? Muitos símbolos. Mas nós temos que ficar espertos, porque todo símbolo, por trás dele, tem uma cosmovisão, significado, né? Tem um significado, todo símbolo tem. Sim. Aí chega lá o pastorzão lá para pregar no dia do culto, lá com a camisa com o símbolo do taoísmo, do yin e do yang, aí pega a mão, né, pastor Eduardo? Aí é difícil, né, pastor? Ué. Aí é difícil. Isso mesmo. Alguma pergunta? Eu estou aqui em Igarapé, ainda vou embora hoje ainda. O senhor está em Igarapé? Tô. E a pastora está bem? Tá aqui também. Tá? Dá um abraço nela aí por mim. O meu cunhado acabou de chegar, então eu estava aqui só enquanto ele estava hospitalizado, né? Aí eu volto para lá e assumir as minhas funções lá na igreja de novo. Eu venho logo que tá armando chuvão. Oi? Eu venho logo que tá armando chuvão aqui. Mas já choveu aqui demais. Já? É mesmo, pastor? Já choveu aqui demais, agora parou. Essas regiões assim, mais afastadas, assim, né? Belo Horizonte, parece que elas chovem mais, né? Eu gosto de andar esse horário assim, porque o trânsito é bom. Gostoso, né? É bom mesmo. É livre, né? Nenhuma pergunta, não? Para mim está tranquilo. Não, pastor. Igual eu tô falando aqui para os irmãos, né? Às vezes a gente pensa, né? Por que estudar religiões
do mundo, né? Por que estudar esse monte de religião? Eu falo para os irmãos que vai chegar um momento da nossa vida que esse conhecimento vai ser usado. Todo o conhecimento que a gente adquire, em algum momento, nós podemos usar esse conhecimento. Com certeza. Já teve vezes que eu estava assim, sem nenhuma perspectiva, aí tive que usar algum conhecimento que eu recebi em um determinado assunto, né? Poder falar com as pessoas. Né? Então, conhecimento é necessário para a nossa vida. É necessário, porque em algum momento, ainda mais nós, né, que somos pastores, né, que somos crentes em Jesus, Né? vai chegar um momento que nós vamos precisar. Por exemplo, se você vai falar com. Você vai conversar, por exemplo, com o espírita, né? Você vai saber, vai ter que saber um pouco da concepção lá do hinduísmo. O espiritismo trouxe o hinduísmo para o ocidente. Você vai ter que saber disso. Você argumentar com a pessoa. Uhum. Eu até penso assim, tem gente que fala, não, que a gente está estudando assim, não tem necessidade, mas tem. Uma hora você vai ter que usar. Uma hora você vai poder usar esse conhecimento. Tem, sim. Verdade. Acho que eu vou deixar para ir amanhã cedo. A Melanie tem um negócio amanhã, 9 horas, né? Se nós sair daqui 7, dá para chegar lá Dá 8. tempo, né? Fica por aqui mesmo, que Sítio é bom, né? é bom. É gostoso, tranquilo, né? Ô, Maria! Maria tá aí toda hora, né, Maria? Parecendo para nós. Aqui, Maria, ó. Lembra de mim, Maria? Ó. Parece com a mãe, aparece com o pai. Né, Maria? Está participando também, ouvindo, Maria? Tá? Maria também vai ser teóloga, em nome de Jesus. Vai sim. Ela já tem até a linguajar de teóloga, já, né? Porventura! Já perguntou o pai dela, seu pai, porventura? Porventura. Não é, pastor? Eu já tenho linguajar. Pastor, aquele tempo que a gente estava fazendo a campanha lá, né? Minha família nos Poderes do Altíssimo. Aí teve um domingo que a coleguinha dela veio brincar com ela, né? Aí eu estava aqui ouvindo louvor, arrumando as coisas. Aí a coleguinha dela perguntou assim: você vai na igreja? Perguntou ela. Aí ela falou assim: eu vou. Aí a coleguinha falou também que ia, né? Só que a coleguinha vai na católica. Aí a coleguinha perguntou a ela: de qual igreja que você é? Aí ela falou: eu sou da minha família no Esconderijo do Altíssimo. Ai, meu Deus do céu. Tá certo? Tá certo. Então, vamos orar, então, né, irmãos? Sim. Terminando mais esse estudo, né? Na semana que vem, vou dar um jeito de terminar essa apostila e levar aí para vocês. Que é bom você estudar com o papel, né? A gente ali. aprende mais, vai A riscando, gente né? vai grifando algumas coisas, né, pastor? Umas coisas importantes. Aí você pega, por Tudo exemplo, é importante, mas tem umas coisas que a gente gosta, que a gente tipo assim, matéria de prova. Aí você pega ali, você risca, né? Isso mesmo. Vai riscando Então, aquilo ali, o mais importante que chamou a atenção. Opa, é capaz de cair na prova. Mas eu costumo falar assim, não que marcar uma coisa na prova, eu costumo dar um toque. Nossa. Para assinalar uma coisa assim, né? Então vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Eduardo, da pastora Adriana, Sim, da Mariane. Sim, muito obrigada. Eu te agradeço, Pai amado, pelo fato de estar aqui essa noite, reunidos aqui com os irmãos, estudando. Eu oro também pela vida dos irmãos do seminário que
não estão aqui nessa noite. O Senhor abençoe eles também. Eu te agradeço também pela vida das pessoas que estão nesse grupo. Sim, Pai meu Deus. amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida delas. Pai amado, que esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, Pai amado, com toda certeza, um dia será usado. Um dia nós Sim, precisaremos, nós teremos que usar esses ensinamentos para poder pregar o teu evangelho, para poder falar do amor de Jesus. sim, meu Deus. Pai amado, Pai querido, que em algum momento pessoas de outras religiões irão estar, Pai amado, ao nosso lado, nós possamos pregar, Pai amado, para eles. Sim, meu Deus. Não, Pai amado, com intolerância, não, Pai amado, com ódio, com fundamentalismo, mas sim, Pai amado, com amor, com diálogo. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar grandemente a Igreja Batista da Família Bela Vitória, todos os membros. Abençoe também os irmãos lá de Santa Luzia, o seminário de lá, Pai amado, abençoe eles. E que nós possamos continuar nessa caminhada, nessa jornada. E muitas vezes, Pai, nos desanima, Pai. Não é fácil. Mas, naquele momento que nós sentimos desanimados, nós lembramos da passagem que o apóstolo Paulo afirma que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Pai amado, eu te agradeço grandemente por toda essa experiência que nós estamos tendo aqui com a tua palavra. Senhor, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pastor Eduardo, dá a bênção apostólica a nosso favor. Amém. Agora que eu consegui abrir o microfone. Na hora. Amém. Estava vendo que o senhor falava ali, mas não abria. Não abria, porque ficou pequenininho. Eu fiquei passando para um lado para o outro. Agora que eu toquei no microfone da Adriana, que apareceu o meu aqui. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero dar oportunidade, pastor, só orar pela vida do senhor na volta, tá bom? Meu celular está carregando. Eu, em nome de Jesus, Pai, abençoa a volta do teu servo, da tua serva, dos teus pastores. Traga eles de volta para a tua casa, assim como o Senhor levou, meu Pai, para essa estadia lá. Que eles possam voltar amanhã debaixo da proteção do Senhor. Que o Senhor tire, meu Pai, em nome de Jesus, todo impedimento. Que o trânsito esteja bom, meu Pai, para que eles possam chegar na casa deles, meu Pai, para poder rever os filhos e andarmos, meu Pai, em nome de Jesus juntos e poder celebrar o nosso Senhor no domingo. Assim eu oro, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora vamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja não somente hoje, mas para todo sempre, por nós que estamos aqui reunidos nesse seminário, assim como todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que haja paz e salvação à nação de Israel. E nós, como seminaristas abençoados, podemos dizer? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite, Boa noite, irmão. amigo. Boa noite. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Amanhã, né, pastor? Amanhã nós estamos lá, né? Amanhã nós estamos lá. Com certeza.